Estou chegando com mais um vídeo neste canal que eu acabei de abrir. E que bom ter você aqui comigo. Vamos falar de 3 dicas sobre como cuidar de crianças. Isso, 3 dicas. 3 dicas de como cuidar de crianças. Primeira, presta atenção, gente. Crianças têm sentimentos. Eu não consigo entender como em pleno século XXI, a maioria, eu acho que eu posso falar, a maioria dos adultos agem como se crianças não tivessem sentimentos. Brigam perto delas, fofocam perto delas, trapaceiam perto delas, falam dos outros perto delas, querem levar vantagem em tudo e fazem isso perto das crianças. Falam coisas densas perto das crianças e quando alguém chama atenção, normalmente se ouve assim: não, criança tem sentimento não, é bobagem, eles nem estão sabendo o que estão falando, ou eles nem estão entendendo o que estão ouvindo. Às vezes não entendem tudo, porque ainda não tem uma estrutura que a gente chama de cognitiva para articular todas as ideias, fazer todas as associações necessárias para se ter um repertório de pensamento, de reflexão, de julgamento e análise. Mas eles estão ali super antenados, gente. Não podemos ignorar, não. E quando a gente trata crianças sem sentimentos, como se elas não tivessem sentimentos agora, a gente está preparando um adulto para ser insensível. E ele vai simplesmente repetir a sua atitude. Então, olha, tem pai, tem mãe que fica o tempo todo assim no celular, né? Ou então está conversando com outro adulto, está falando de outros assuntos totalmente de adultos, e eu vejo com frequência as crianças assim, ou puxando a camisa do pai, pai, olha aqui, pai, olha que bonito, olha que bacana. Olha, e crianças têm umas outras questões muito interessantes, características que os adultos vão perdendo. Criança é um ser cheio de encantamento. Criança é uma pessoa que sabe sabe admirar as coisas, se admirar e admirar as coisas. Elas conseguem ver novidade e encantamento, elas sabem se encantar. Isso era a palavra que estava faltando. Elas veem encantamento nas pequenas coisas. Para elas, o óbvio não é apenas o óbvio. Elas sempre enxergam alguma coisa interessante atrás do óbvio. Por isso que ficam reparando lá numa fechadura, ficam reparando numa flor, numa planta, num pássaro. Enfim, esta beleza da criança indica totalmente que ela é o ser mais pleno de sentimento. E aí vem os adultos com um tratamento totalmente superficial, desatencioso, e tratam as crianças como se elas não tivessem sentimentos e não conseguem perceber as necessidades delas. Isso que é o mais sério. Porque se a gente acha que a criança não sente, então a gente também vai ser tentado a achar que criança não tem necessidade. Segunda dica, as crianças se expressam e se expressam muito. Às vezes através da metalinguagem. É que eu já disse, ela não tem um repertório de palavras, de ideias, de análises para poder falar sobre as coisas. Apesar de que, não sei se você tem reparado, estão aparecendo crianças extremamente interessantes, com um repertório incrível, né, com uma capacidade enorme de observação, de crítica, de comentários, de conclusões, coisas às vezes que os adultos não conseguem concluir, elas pegam logo e falam e concluem e têm razão. Olha, se a gente parasse para pensar da forma como as crianças se expressam, a gente teria a humildade para aprender com elas, porque criança ensina o tempo todo, porque elas conseguem se expressar o tempo todo. E quando as crianças expressam desespero e os pais não entendem? E quando as crianças estão se sentindo ameaçadas e os pais não acreditam nelas? Criança não mente.
Criança expressa com a pureza do coração. Então, quantas crianças já se calaram diante de abusos de adultos e outros adultos não souberam e a criança não se expressou abertamente porque ela tinha certeza que os adultos não iriam acreditar nelas. Porque elas percebem que os adultos as tratam como se elas não tivessem sentimentos e ignoram que elas se expressam. E muito mais, pior ainda, os adultos desconhecem as linguagens das crianças. Às vezes são linguagens diretas demais, os adultos não percebem. Agora imagine linguagens indiretas. Eu me lembro do meu Lucas pequeno, eu tenho memórias também da minha Letícia, mas o meu Lucas pequeno, eu estava fazendo um buraco lá na horta para um adubo orgânico. Aí ele cismou que queria chegar no centro da terra. Meu Deus! E eu cavava, e o Lucas falava que era mais um pouco, e ele descia lá no buraco, e já tinha de colocar a escada. Olha que linguagem expressiva. E eu lembro com saudade, eu ensinei o Lucas a dar bom dia ao sol, a despedir da tarde, tchau, sol, boa tarde, tarde. São linguagens que a gente precisa mostrar para a criança, para ela ver que ela está diante de um universo riquíssimo, que o universo dela é rico e que o universo também dos adultos é rico. Agora, se os adultos não conseguem perceber nem a riqueza do seu próprio universo, como que eles vão conseguir, se não se esforçar, entender o universo de expressões próprias da criança? E como que a criança é rica nessas expressões? Então, preste bastante atenção. Isso está fazendo sentido para você? As crianças se expressam alegria, felicidade, mas expressam também tristezas. E nem sempre os adultos percebem, a ficha não cai. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para você. Se estiver, então, por favor, dá-me like, né? Ativa la campanita e suscríbete. Se inscreva, convide outras pessoas a visitar o canal, como também fique atenta aos próximos vídeos que eu vou trazer outros assuntos de formação familiar, de conflitos familiares, e eu tenho certeza que eu vou ajudar você de alguma forma. Terceira dica: criança precisa de atenção. A maioria dos adultos passa por cima disso. Acha que é um ser inferior, um ser menor, que outra criança dá atenção para outra criança e assim se resolve. Não. Criança precisa de, inclusive, ouvir palavras sendo pronunciadas de maneira correta, não de forma diminutiva, infantilizada. Sabe como que é a melhor forma para você dar a atenção devida para a criança, principalmente a pequenininha? Agache-se. Agache-se. Fique na direção dos olhos das crianças. Olhe firme para os olhos delas. Sinta a alma delas, o coração delas. E passe a prestar atenção em cada sentimento, em cada expressão, em cada palavra, em cada gesto. Você vai ver como que as crianças têm a nos ensinar. E elas estão vindo muito aguçadas. E elas estão muito antenadas. Portanto, o sentimento delas está mais aguçado, as expressões delas estão mais aguçadas e a necessidade de atenção delas também está maior. Então, pais, caem a ficha, responsáveis por crianças, cuidadores, caem a ficha. Espero que isso esteja fazendo sentido para você. Se estiver fazendo sentido para você, vamos mais uma vez? Subscríbete. Inscreva-se no canal, né? Dá-me like, eu like, tu likes, ele like, nós vamos likear e eles vão likear e o site, desculpe, o canal vai crescer, né? Vamos logo para a gente começar a fazer live por aqui, pelo YouTube, né? Então,
compartilhe com outras pessoas e ó, vai lá, ative la campanita, ative la campanita, opa, ative la campanita, que assim o YouTube vai entender que este vídeo está te ajudando, está sendo relevante para você, para sua família e para a sociedade. Agora eu vou deixar 2 perguntas para você pensar. Você se sente devidamente preparado para respeitar os sentimentos dos seus filhos e admitir que eles têm sentimentos? Outra coisa, você está devidamente preparado para prestar atenção nas formas como seus filhos se expressam? Você está devidamente preparado para dar a devida atenção que seus filhos merecem? Essa, na verdade, é uma primeira pergunta em 3. Agora a última. Você está devidamente preparado para respeitar o seu filho e apoiar o seu filho, se ele, de um momento para outro, mostrar para você, para a família, para os seus familiares, que ele tem poderes paranormais? Pense nisso. E se fizer sentido para você todas essas perguntas, vá para o próximo vídeo, encontre comigo no próximo vídeo. Mas antes disso, ative a campanita, suscríbete, inscreva-se e dá-me like. Eu like, tu likes, ele like. Nós likeamos, eles likam e assim o meu canal cresce. E eu vou poder trazer várias contribuições para você. Eu deixo um abraço terapêutico do Zé para você.